Olá, eu sou Carolina Loyola, psicanalista e apresentadora do Amor Sem Filtros, o seu podcast preferido de autoestima e relacionamentos. E no tema de hoje temos aventuras, viagens e amor. O que realmente faz a vida valer a pena? E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com o meu convidado especial do dia, Gabriel Lanes. Gabriel, seja muito bem-vindo. É uma honra te receber aqui. E gostaria que você falasse aí um pouquinho para o pessoal de casa, quem você é, o que você faz. Fica à vontade. Pô, muito obrigado pelo convite, Carol. Me sinto honrado de estar aqui. É a primeira vez participando de um podcast, então é muito legal mesmo essa experiência, bem diferente. Que bom. Meu nome é Gabriel, como a Carol falou. Eu tenho 32 anos, sou formado em Engenharia Ambiental pela PUC-Rio. Tenho pós-graduação em Gestão Ambiental pela UFRJ. Sou formado também tenho formação como guia de turismo, especialista em atrativos naturais. Tenho uma empresa de ecoturismo aqui no Rio de Janeiro, chamada One Carioca Day, na qual a gente oferece experiências únicas e integradas à natureza. E hoje vamos bater esse papo aí bem interessante sobre aventuras e relacionamentos, bem animado. Ai, que bom. Eu acho que quando eu pensei sobre esse tema, eu fiquei meio assim, gente, o que a gente pode extrair dessa questão, assim, de relacionamentos dentro desse contexto de aventuras, de viagens, mas assim, tem muita coisa ao mesmo tempo. Eu comecei a pensar e eu falei assim, gente, eu sou uma pessoa, eu me considero aventureira, sabe, Gabriel? Eu não sou a mais aventureira de todas, mas eu tenho ali o meu espírito free spirit. Já viajei muito sozinha, acho que você sabe. Verdade. Inclusive, gente, eu e o Gabriel, a gente se conheceu numa viagem pra África do Sul. Foi assim que a gente se conheceu, inclusive, né? Foi. E já são anos, já nos conhecemos há mais de 15 anos aí de amizade, Isso, por aí. foi 2010 que a gente foi, né? Nossa, que viagem maneira, cara. E foi incrível. E a gente também fez outras amizades, né, Sim. nessa viagem com outros brasileiros. Então, assim, eu acho que essa experiência de viajar, de viver aventuras, eu acho que ativa aquela coisinha, assim, lá dentro que você pensa assim, cara, a vida vale a pena. É tão gostoso você viajar, ver culturas novas, ver pessoas novas. E hoje você tem uma empresa, né, que é a One Carioca Day, que é essa empresa de turismo e de natureza aqui no Rio, que promove muito esse estilo de vida, não é isso? Exatamente. Pode contar pra gente um pouquinho? Bom, eu acho que as viagens, assim, né? O mais fascinante da viagem é quando te coloca num lugar que você meio que volta a ser criança. Você tá prestando atenção nas coisas de uma forma muito mais intensa. Você tá muito mais aberto a viver essas experiências. Você está muito mais aberto ao novo, assim. E desde criança, meu pai sempre tentou me mostrar o máximo de coisas na vida possível. E a gente viajou muito, muito mesmo. Então, esse amor, assim, por viagens começou desde pequeno. E as coisas foram se desenvolvendo, caminhos da vida foram se abrindo, portas se fechando, outras se abrindo, que me fizeram trabalhar com isso agora. Não só oferecendo experiências para a galera que está viajando aqui no Rio de Janeiro, que quer uma coisa autêntica, imersiva na natureza, fora dos roteiros mais tradicionais, assim. Exatamente. E você acha que essas experiências, né, viver a natureza, as viagens, ajuda a gente a se conectar melhor com, sei lá, o nosso parceiro, o namorado, o marido. Você tem namorada, é isso? Isso. Como você vive essas experiências também com ela? Como é que Com rola certeza. isso? Inclusive, eu conheci ela numa aula de surf, né? Ah, é? Não acredito. Ela veio surfar comigo. Nossa, esse dia tava incrível. Aquele dia de água cristalina no Rio de Janeiro, igual a gente teve esses dias Então ela passados. comprou uma experiência contigo? Foi, mas calma, foi bem profissional, não foi no meio da parada. Sim, Aí, entendi. Já
Aí, beleza, a gente chegou. Aí nossas aulas de surf, elas não têm um ponto fixo, né? Então a gente Certo. busca a melhor praia de acordo com o nível de surf do grupo que tava com a gente. Uhum. Então a gente pegou o carro, passou pela barra, chegamos na reserva, encontramos um lugar sem ninguém, com ondas perfeitas assim, água cristalina. Então foi um dia muito, muito especial, né? Mas ela era a única aluna desse Não, dia? não, não. Tinha um outro aluno meu, um Aham. querido, chamado Dudu. Foi um dos meus Uhum. primeiros alunos. Ah, legal. E ela veio fazer aula comigo, eu falei assim, obviamente eu não falei isso pra ela, mas falei, caraca, meu irmão, quem que é essa deusa da mitologia nórdica que veio fazer aula de surf comigo? Ela é alemã, né? Essa Valkyria que veio me levar pra Valhalla. Olha, Aí, aí eu falei, não, beleza. Terminei meus compromissos profissionais, obviamente. E depois da aula de surf, depois do almoço, fui lá e mandei mensagem pra ela. Falei, poxa, tem planos pra hoje à tarde? Você não fecha pegar um entardecer, tomar uma cervejinha lá na Mureta da Urca? E aí foi assim que tudo começou. Foi um pôr do sol incrível também, foi um dia muito especial. incrível mesmo. Então, eu acho muito bom quando você tá em meio à natureza, ou tá numa viagem, ou tá curtindo um lugar assim, bonito, e você tá com uma pessoa que você gosta, né? Com Que você certeza. ama. Ou como você mesmo citou aí, que vocês se conheceram assim, né? Numa experiência dessa, num dia lindo. E eu acho que a natureza ajuda a gente a estar presente naquele momento ali, né? Porque imagina, você tá olhando ali um pôr do sol, né? Você tá bem acompanhado, seja de amigos, seja de uma namorada ou da sua esposa, e você tá podendo contemplar aquilo no seu dia, eu acho que ajuda muito a você a se conectar melhor com o outro, né? Eu não conseguiria, na verdade, hoje em dia eu penso, né? Me relacionar com uma pessoa que não curte essas coisas de natureza, Sim, de ar livre, de viajar, porque eu acho que te ajuda a agradecer pela vida que você tem ali. sim. Ah, com certeza, né? Acho que quanto mais experiências positivas, né, o casal, ou com amigos você tem junto, com família, melhor. Eu acho que as viagens, elas são uma grande oportunidade disso acontecer, né? E, obviamente, com certeza, um relacionamento funciona melhor se o estilo de viagem dos dois é parecido, né? Não adianta um Parecendo. casal. Acho que pode até funcionar, né? As coisas são muito flexíveis, assim. É. Acho que dá pra fazer um ajuste. Pode ser uma viagem, faz Uhum, uma viagem mais posh, assim, mais fancy, vai no resort, se um que gostar uhum. muito disso. E outra viagem, uma viagem com um pouco mais de aventura. Mas se os dois estão na mesma frequência ali, facilita muito, né? Exato. E pergunta, ela ainda surfa ou foi só aquela aula e depois ela Não, nunca mais entrou no mar pra ela surfar com ainda surfa, você? ela fez a boa, cara, porque agora ela não paga mais, né? Obviamente. Fez a boa, investimento aí de, pô, longo prazo perfeito. Visionária. Ah, então ela Ela entrou continua. contigo nessa aí do surf. Entrou e ela Então é tá um melhor. amor nas ondas aí Isso, também. nas ondas, nas trilhas. A Uau. gente já fez muita coisa junto já. A gente tá junto há um ano, mas, nossa, parece que a gente viveu, sei lá, uns 3 já. Ah, é. Muita coisa, cara. Fomos pro Atacama, rodamos a Suíça de carro, 15 dias rodando a Suíça de carro. Fizemos a trilha ali do Saco do Mamanguá, um lugar chamado Pão de Açúcar. Fantástico, que é um fiord. O único fiord, né? Eu acho que do hemisfério sul, se eu não me engano. Um lugar paradisíaco, assim. Incrível, incrível mesmo. Surreal de bonito. Exploramos várias praias meio desertas ali da Costa Verde também. Muita coisa. Muita coisa. Ai, que É, lindo. Eu acho que assim, a gente que mora, né, numa cidade grande, como o Rio de Janeiro, mesmo tem muita natureza, mas no dia a dia a gente fica muito preso aqui, né? É prédio, é muito trânsito. O Rio de Janeiro hoje em dia tá com muito trânsito. E eu começo a perceber que quando eu fico muito só nesse mundinho, eu começo a ficar meio desgastada. Eu começo a ficar muito sem energia, sem saco, sabe, para as coisas. Então, assim, de vez em quando eu gosto, sei lá, de viajar um pouquinho, nem que seja, sei lá, vou para Petrópolis ou com vou para algum certeza. lugar próximo, porque eu acho que isso me ajuda a ver a vida com outros olhos, né? A me sentir também parte dessa grandiosidade que é o mundo, que Uhum. é a natureza. E eu sinto assim que eu volto bem renovada, sabe, Gabriel? A gente também já fez algumas viagens, né, de amigos Seu e aniversário, tal. inclusive. A gente foi pra uma Exatamente. casa lindíssima lá, né, na região serrana. Muito legal. Exatamente. Então, acho que isso ajuda também a gente a fortalecer, né, os laços, seja de amizade, seja de relacionamento. E assim, eu quero saber,
Teve alguma viagem, assim, que vocês passaram, assim, muito perrengue? Cara, Ou... muito perrengue já tem uns anos atrás, assim. Pô, teve uma viagem sozinho que eu fiz pra El Salvador. Sozinho não, eu tava com uns amigos, né? E a gente conheceu umas gringas lá. E as gringas mochileiras, assim, meu irmão, as meninas muito doidas, cara. Elas encontraram um bangalô nos fundos de uma casa de um camponês el-salvadorenho. E assim, pra você chegar no bangalô, você tinha que passar por umas pedras numa área alagada. E volta e meia tinha um boi gigante ali. Então, tipo assim, tu tinha que se equilibrar nas pedras, torcer pro boi não te atacar. Aí você chegava no bangalô, o banheiro ficava fora da parada, não tinha água, você tinha que cobrir com palha. E não tinha cama pra todo mundo. Então eu dormi na minha capa da minha prancha. E foi pela primeira vez na vida que eu vi um escorpião. Tipo assim, ao ar livre. E era aquele escorpião menorzinho, né? E você tá ligado aqui, não sei se tá ligado, provavelmente não. Ah, Mas quanto menor a garra do escorpião, mais venenoso ele é. não Tem sabia. uns escorpiões que tem uns garrões assim, esses não necessitam veneno, eles conseguem pegar a presa ali, eles têm muita força pra segurar a presa ali. Os menorzinhos, eles contam com, pô, com uma injeção de veneno pra. E era desse mesmo que tinha. Eu falei, pô, meu irmão, só não entra aqui. E eu dentro da capa das pranchas, assim, parecia parecia um caixão ali, eu dormi tipo um vampiro, assim, É... mas foi muito maneiro a experiência. Essas experiências, assim, enquanto solteiro, são mais perrengues, não é São mais isso? perrengue, mas eu passei já em E relacionamento quando tá perrengue também. relacionando, assim, Não, foi 2020. Acho que foi 2022. Eu fiz uma viagem que eu passei 30 dias na estrada, né, com a minha ex-namorada. E, cara, a gente foi pro sertão de Ubatuba, que é uma parte rural de Ubatuba, que tem uns sítios lindos ali. Normalmente o pessoal pensa em Ubatuba, lembra das praias paradisíacas, do sim, surf. Mas tem esse lugar que a gente descobriu, eu descobri no Google Maps, que tinha uma cachoeira incrível. Cara, só que no caminho, a gente passando lá, a gente viu uma figura muito esquisita. Meu irmão, o maluco parecia um Walking Dead, assim. Um maluco com aspecto de zumbi, andando com um sério. colchão, assim, tipo, nas costas, tipo, e olhando muito fixamente pra frente, assim. Ele tinha um objetivo que era só ir pra frente. Nada distraía ele, sacou? E ele andando com esse colchão, assim, nas costas. E aí Gente. minha companheira naquela época, na inocência dela, vamos dar carona pra ele. Eu falei, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum que eu vou dar carona pra essa figura. Aí quando a gente passou por Gente. ele, aí ela viu que, tipo assim, se tratava de fato de uma pessoa muito, meu irmão, uma pessoa que você não quer estar próximo, tá ligado? Uma pessoa assustadora mesmo, assim, sujo, com machucado, olhar fixo, nada distraía. Aí beleza, né? Só que a gente passou por um momento da estrada que ela tava um pouco bloqueada. Isso fez com que ele conseguisse se Ele se aproximou. aproximar da gente, só Uhum. que a gente ainda não viu. Aí a gente andou um pouquinho mais pra cima, paramos o carro. O começo da trilha você passava por uma casa abandonada. Só que quando a gente parou o carro, no estacionamento, a gente viu esse mesmo maluco do colchão passando. Detalhe, a gente estava sozinho. Hum. E o maluco do colchão com o mesmo olhar, com o mesmo andar, assim, ó. Tipo, Walking Dead, tá ligado? Andando pra frente, sem nenhuma distração. E passou pela gente. Aí eu já achei aquela cena estranha. E ela também. E aí, beleza, fizemos a trilha. Lugar lindo, lindo, lindo. Passamos por essa casa abandonada. Fomos lá, mergulhamos na cachoeira, curtimos, estava um dia maravilhoso. Só que eu percebi que ela tava ficando meio, assim, já meio nervosa, sabe? É. Aí eu falei, caramba. Ela veio e falou assim, Gabi, vamos embora? Eu falei assim, tá bom, vamos embora. Aí eu percebi que ela tava agoniada por conta disso. Aí eu fui lá no fundo da cachoeira, peguei uma pedra, assim, fui fazendo a trilha de volta com a trilha de volta com uma pedra na mão. Pô, irmão, vai que a gente é atacado lá. Pelo menos eu queria ter algum tipo de defesa, por mais uma defesa bem neandertal, mas pelo menos alguma defesa. Tem que estar preparado pra tudo. Pra tudo. E a gente fez. Aí a gente passou de novo pela casa abandonada. E a casa abandonada tinha várias quinas. Então, tipo assim, passando pelas quinas assim, de uns escombros, ele poderia estar atrás, sabe? Nossa. Então, passando assim, tipo, olhando bem. Aí não chegou nada e eu não tinha comentado nada disso com ela. Mas eu sabia que ela tava nervosa por conta desse cara esquisito. Porque só tinha gente na cachoeira. E a gente só viu uma pessoa passar, que era o maluco Walking Dead. Aí a gente chegou no carro. Aí deu aquele alívio, eu falei assim, cara, você tava nervosa por conta daquela figura estranha que a gente viu, né? Ela, tava, não sei o quê. Aí beleza, né? Guardando as coisas dentro do carro. Cara, cena de filme, Carol. Eu olho assim pro retrovisor, quem que eu vejo no retrovisor descendo a ladeira sem o colchão, mancando assim, ó, varado, e o olhar fixo dele não tava mais pra frente. Tava exatamente no nosso carro. Aí eu falei, fecha a porta agora. Ela falou assim, por quê?
ele tá vindo atrás da gente. Ela falou, não, brincadeira. Eu falei, ele tá vindo atrás da gente, fecha a porta agora. Cara, fechou. Liguei o carro, dei a ré assim, aí saí acelerando, cara. E aí ele ficando cada vez mais longe, mas ele continuava correndo atrás da gente, cara. Foi uma coisa muito assustadora, assim. Eu me pergunto, cara, se eu não tivesse Jesus. percebido, eu não tivesse olhado o retrovisor a tempo, o que que esse cara ia fazer, bro? Exatamente. Foi muito louco. Isso aí foi, tipo assim, Esse daí história... foi um perrengão Porra, irmão, esse com foi... risco de eu nem poderia estar vida. aqui, ou sei lá, eu ia lutar com ele, obviamente. Pô, mas eu acho que eu, Com assim... certeza. Ele era mais alto que eu, mas, pô, o cara tava meio em decomposição ali, o estado dele. Tipo assim, ia ser... Eu acho que... Mas eu É. preferia não passar, obviamente, por... Mas eu Pois me é. garantiria, mas eu, obviamente, não preferia passar por essa situação, não, sabe? Com certeza. E que aprendizado tu leva Porra. disso? Como que você evitaria isso? Você tá viajando, né? Às vezes Cara, quer fazer uma viagem romântica, né? Com a pessoa que você gosta, mas às vezes vocês querem ir pra um lugar mais isoladinho, né? Ou como você falou, eu vou pra praia paradisíaca com a minha Aham. namorada. Mas assim, você como homem, ao mesmo tempo que é legal, você curte fazer esse tipo de programa, Uhum. né? Com a sua namorada e curtiu também com a sua ex. Depois desse perrengão aí que você passou, você aprendeu alguma coisa? O que você não faria mais, assim? Cara, eu acho que realmente foi uma situação que fugiu um pouco do nosso controle, assim. A gente Controle. não tem, tipo, ação sobre como a pessoa vai se comportar. A gente não tem ação sobre o comportamento alheio, sabe? Ainda mais de uma pessoa que claramente vai ter algum tipo de distúrbio mental ali, ou devia estar sob efeito de drogas, ou uma combinação de ambas as coisas. Eu acho que o melhor que eu poderia fazer foi o que a gente fez, sabe? Sair dali o mais rápido possível e estar atento a essa situação, sabe? Tipo assim, tá ligado? Mas, cara, é isso. Às vezes a gente tenta se proteger de empecilhos, mas eles simplesmente acontecem, né? E por Exatamente. mais que a gente tenta se preparar, acontece, cara. Faz parte da vida. A vida não é só, tipo, um mar de flores, né? E eu acho que quando você vai viajar, né, com uma pessoa, você tem que estar preparado para esses perrengues. Essas coisas podem acontecer, como você falou, cara, tem coisas que fogem do nosso controle, Exatamente. mas quando aquela situação, aquele perigo ali se apresenta, também você tem que ficar atento. Não dá para confiar, né, em todo mundo, que todo mundo é bonzinho, ó, coitadinho, que tá ali. Ainda mais quando você tá num lugar que você não conhece, que Então, você tá viajando, né, Exato. com Minha outra companheira era pessoa. muito... É que queria dar carona pra ele. Imagina, cara. Ia tornar, sei lá, o que ele queria fazer muito mais fácil. Exatamente. Tá maluco. Não dá pra Carol você era assustador, assim, é o tipo de pessoa, a figura tipo Walking Dead. Você vê uma pessoa dessa que ia atravessar a rua, sabe? Foi realmente, cara, a situação mais assustadora que eu passei, assim, na vida. Meu E nessa Deus. mesma viagem, né? Pô, falando dos perrengues, parece que é só, tipo... Foi horrível, mas não, foi maravilhoso. A gente conheceu vários lugares do sul e sudeste do Brasil. Fizemos trilhas, assim, pra vistas espetaculares, cachoeiras, praias que eu nunca tinha visto antes. Conhecemos o litoral do Paraná, Trindade, ali no sul ali do estado do Rio, em Paraty. Fomos para um lugar que é incrível, que se chama Ponta Grossa. E a gente descobriu esse lugar durante a viagem num restaurante à beira de estrada que a mulher falou: Caraca, vocês estão viajando, pô, que legal, conheço a minha cidade. Ela me mostrou umas fotos, eu falei assim: Que isso, cara? Não fazia ideia que isso tinha no Brasil. Umas formações rochosas, assim, espetaculares. Espetaculares. Muito, muito, muito lindo lugar, assim. Ai, que legal. Então, Foi muito legal. é, apesar dos perrengues, Dos então, perrengues. vale a pena, às vezes, né, pela aventura, você tá ali partilhando com uma pessoa que você gosta. Cara, eu sou muito grato, assim. Eu acho que a gente. Vai de cada um, né? Mas uma coisa que me marca muito positivamente na vida, que eu sinto que eu tô fazendo valer, é justamente viajar, estar aberto a essas coisas, ver as coisas com seus próprios olhos, vivenciar aquilo na sua realidade ali. Eu acho realmente espetacular. E outro perrengue que a gente passou foi lá no sul também, no Paraná. A gente acampou no topo do Pico Camapuã. E de lá a gente conseguia ver o Pico Paraná, que foi onde teve esse caso recente do cara que foi abandonado. Não. Então, Meu Deus. a gente fez essa trilha num dia muito bonito de sol, porém, a gente não viu que a trilha era mais longa do que a gente esperava. A minha barraca era muito pesada, não era uma barraca ideal para fazer trilhas muito longas. Então a gente demorou demais, a trilha estava muito enlamaçada e a gente chegou lá praticamente com o sol se pondo, ainda tinha que armar a barraca. Aí nesse negócio de se prevenir, né? Eu já tinha treinado várias vezes antes da gente fazer a viagem de como montar a barraca.
Então, se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu teria que montar a barraca à noite com muito vento. Ia ser, tipo assim, outro super perrengue. Mesmo assim, foi um perrengue. Porque, cara, entrou uma frente fria histórica enquanto a gente tava no topo dessa montanha. Então, tipo assim, o teto da barraca era tanto vento, Carol, que ele colava no nosso rosto, assim. Vinha o teto e a gente não conseguia dormir, era muito, muito vento e uma friaca absurda. Era tanto frio que a nossa água dentro das garrafas começou a congelar. Começou a congelar. E nesse mesmo dia tinha um outro doido lá que acampou. Que quando abriu, amanheceu, a gente viu o nascer do sol lá, incrível. Ele veio falar com a gente e falou assim: ó, gente, tá -2 graus. Eu falo, cara, eu imagino que durante aquele perrengue lá da noite, que tava muito, muito, muito mais frio, devia estar com a sensação de -10, assim. -10. Cara, você sentia qualquer parte do seu corpo que ficasse um pouquinho mais descoberta, você já sentia um frio absurdo, que chegava a Congelava, doer, assim, um frio diferente, sabe? incrível. Nossa, Gabriel, várias experiências. Vamos Várias. continuar. Pera aí. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já. E voltamos com o Gabriel Lanes. Estamos falando aqui de aventuras, viagens e amor, não é verdade? E assim, Gabriel, você estava me contando aí de um perrengue que você. Não, né? Alguns perrengues que você passou ali quando viajava com a sua ex-namorada. E assim, eu penso assim, né? Nesses momentos que as coisas meio que começam a dar certo, ou quando tem algum episódio meio assustador, né? Igual esse Aham. que você falou desse cara Walking estranho Dead, que tava decomposição. perseguindo vocês. É, eu acho que nesses momentos a gente precisa manter a calma e também ajudar o nosso parceiro a entender a situação. Porque você, como homem ali, às vezes você tá mais atento do que a menina, né? Não sempre é Uhum. assim, mas muitas vezes o sexo masculino você tem que estar ali naquela posição de proteger. Ou se Sim. alguém vier pra cima de vocês, você tem que reagir, Pegar uma pedra. pegar uma pedra, digamos assim. E assim, como isso ajuda assim a fortalecer, né, essa conexão, a você a confiar no outro, porque eu acho que Uhum. também é um teste ali de resistência e de confiança. Porque tem horas que tudo tá lindo, tá maravilhoso, tem um pôr do sol lindo, ou vocês estão lá no pico de não sei aonde, mas tem horas que, tipo assim, cara, tem um vento na nossa cara, tem um maluco Barraca correndo pode atrás da voar. gente, a gente pode congelar aqui. E como é que você lida, assim, com essas experiências, né? Tanto no momento bom, que tá tudo bonitinho, e nesses momentos quanto nesses momentos, assim, que as coisas estão estranhas, assim, e difíceis. Então, essa viagem, eu planejei ela praticamente toda, né? Fiz todo o roteiro, pesquisei o máximo possível. Eu sabia que é uma viagem de aventura, assim, a gente está exposto a muitos riscos, mas a gente assume. E aí você tá com uma pessoa que tá disposta a passar isso com você, pô, é muito bom. Por exemplo, ela não reclamou de nada. Ela não tornou a situação mais difícil do que é. Eu acho que, cara, se você tiver num relacionamento no qual a sua parceira ou o seu parceiro faça isso, sabe? Simplifique a situação, ou então não torne uma situação difícil ainda mais difícil. Acho que é a grande chave do sucesso, assim. Um ponto, como falam, né, os jovens, uma green flag. É uma green Uma green flag, flag muito boa. sinal positivo, verde. Total, total. A pessoa que não torne aqueles momentos, assim, mais difíceis, Complicados, exato. De complicados, ficar difíceis. reclamando, tipo assim, cara, a gente já tá Exato. tendo que lidar com essa situação. Agora Isso. tem que lidar com essa situação e com você reclamando ainda Exato. É porque o tempo uma. inteiro. É. Exato, porque uma viagem de aventura, tudo pode acontecer, né? Tanto as coisas boas, eu acho que são inúmeros riscos, assim, tanto pro lado bom, de muitas coisas bonitas que vocês vão viver ali, né? Porque vocês saem da rotina, vocês estão num lugar diferente, quanto algo estranho, ou que você vai ter que se proteger, ou que tá muito frio, ou Uhum, muito quente. Então, eu acho que você também tem que estar, como você falou, com uma pessoa que vá topar isso, né? Que não, exato. cara, aconteceu uma coisinha assim, a pessoa tá reclamando e tal. E buscar soluções, né? Então, acho que é um grande teste pro um relacionamento, é você viajar com a pessoa, ou você fazer uma trilha, né? E a Uhum. gente tava até falando desse caso do Roberto, que foi abandonado lá numa trilha.
no Pico do Paraná, né? E como que fica, né, a confiança que você tem numa pessoa, seja numa namorada ou até numa menina, né, ali no caso dele, que ele estava interessado, né? Acho que foi um- uma trilha assim meio que de date, ele parecia interessado Uhum. nessa menina. E quando ele passou mal, né, ele não estava tendo um bom desempenho de acordo com ela. Ela foi ali com outros rapazes, uns corredores que Uhum. passaram e deixou esse menino para trás. Eu fiquei chocada com essa história, com essa situação. Porque assim, se você vai com aquela pessoa, independente do perrengue, né? Ou se tá tudo lindo ou se tá tudo ruim, vocês não podem se abandonar, né? Um abandonar pro outro, deixar o outro para trás. Não é isso? Como é que você vê aí essa história? Cara, eu acho essa história muito, muito louca, assim. Eu acho que você fazer uma das trilhas mais difíceis do sul do Brasil como date, assim, ainda mais no começo, eu acho, pô, acho que eles poderiam ter escolhido melhor, assim, sabe? É, e eu acho que ela tá totalmente errada, né, nessa situação. Acho que ela tem um transtorno de personalidade narcisista, né? E é isso, ficava diminuindo ele a todo momento, jogando ele pra baixo a todo momento. E aí, na primeira oportunidade que ela tinha de se livrar dele, foi lá tipo, ok, se vira aí. Fui. E E ela aí foi embora, completou a trilha bonita e o menino ficou ficou. 5 Que dias loucura, cara. na trilha. Você que é trilheiro, é ok isso? O trilheiro pode fazer isso quando você vai com uma pessoa, vai com um namorado ou vai com um companheiro? Como é que você De vê essa forma alguma. questão de, ai, não, fulano tá passando mal, não tá performando bem, vou deixar o Joãozinho pra trás ou a menina? Porque eu acho que se o homem fizesse isso, seria muito mais mal visto. Ah, sim. Claro que foi mal visto, né? Mas assim, Mais ou menos, né? mas eu acho que ia ter um peso maior se fosse um homem deixando uma mulher pra trás pra Sim, morrer com assim. certeza. Eu acho que a repercussão negativa seria muito maior, né? Porque existem certos papéis, assim, né? Como a gente estava falando, o homem às vezes tende a assumir esse papel de protetor. Uhum. Mas, cara, não se faz isso. Se você tá na trilha, você deixa de conquistar o cume pra você estar com a pessoa que tá ali contigo, né? Não existem coisas mais importantes, sabe? Exato. E foi uma atitude bizarra, não tem outra É, palavra. Só que eu não entendi porque ele continuou tentando isso, ele tava, tipo, passando mal. Por que que ele não voltou também, sabe? Eu acho que ele. Agora é meio difícil, né, de julgar, assim. Nunca fiz essa trilha, mas eu acho que ela, principalmente, tomou a atitude errada, mas eu acho que ele também, mesmo passando mal, tentar chegar lá a qualquer custo, eu acho que ele deu uma viajada também. eu também não entendi em qual momento, né, ele começou a passar mal. Às vezes estava ali no meio da trilha, não tinha por onde voltar. Eu Isso. só sei que ele tentou voltar e se virou em 5 dias, o que talvez uma mulher não conseguiria, né, se ela não Isso. tivesse as instruções adequadas de como sobreviver Por isso é numa. importante fazer com guia, né? Exato. Principalmente essas trilhas difíceis, Agora pode puxar a sardinha pro seu lado. Esse guia aqui que temos. Então, é por isso que é justamente numa trilha de intensidade elevada, que você não conhece o trajeto, é muito bom você estar com alguém que conheça bem, justamente para evitar esse. Ele podia ter morrido lá, né? E Uhum. além disso, você vai ter um conhecimento sobre a natureza local muito maior. Você vai entender sobre a geologia, sobre as espécies de fauna, de flora que se fazem presente ali. Então, Uhum. tende a ser uma experiência muito mais enriquecedora, né? Você ir com um guia. Exatamente. E essa questão, né, do Roberto com essa menina me fez também pensar, né, quando a gente está viajando com alguém ou está fazendo uma trilha, o que que é mais importante, né? É o seu desempenho, é ter um bom desempenho ou é ali o companheirismo e a parceria que surge durante a trilha? Teve um caso também muito interessante que foi lá no Monte Everest. Depois o pessoal de casa procura. Teve um caso lá no Monte Everest que era uma mulher que ela queria conquistar o cume lá Uhum. algumas vezes. E ela sempre se relacionava com homens ali que estavam tentando subir o cume, que tinham bom desempenho, mas para quê? Que ajudassem ela a subir. Então ela tinha vários romances ali com Caraca! aqueles homens, seduzia eles. No final ela faleceu, tá, gente? Essa moça. Eu esqueci o nome dela. É porque eu lembrei agora desse caso.
aparece num documentário sobre o Monte Everest. Que loucura! E ela usava os caras ali, os alpinistas que tinham fama pra subir junto, porque o Everest é muito difícil você subir sozinha, né? Você precisa ali de um grupo. Aham. Eles montam, né, grupos de acampamento pra poder subir, né? Fazer aclimatação e tudo Isso, mais. e você não sobe sozinha, você tem uma pessoa que carrega as coisas, que Sim. cozinha pra você, que são os locais de lá. E eu lembro que ela se relacionava com um, aí no próximo, que ela sentia que o cara não estava indo tão bem, ela já trocava de homem ali, né? Um homem que estava mais preparado, e ela aí tentava subir. De fato, ela chegou, acho que a conquistar o monte algumas vezes, não foi só uma, mas ela teve essa fama de um dia tá Saquei. com um, aí daqui a 2 meses já tava com outro cara que tinha um desempenho melhor. E nessa ânsia dela de ter esse desempenho, ela deixou um companheiro para trás, né? Só que a vida foi muito cruel com ela, porque numa descida ela conquistou o monte e numa Descendo. descida veio uma avalanche, atingiu a barraca dela, ela veio a óbito. Caraca, Exatamente. Então, que loucura. essa questão, né, de mas será parece que que não- não tem a ver, né, relacionamentos com trilha, mas eu acho que a trilha, uma viagem, te ajuda a conhecer o outro, Uhum. a criar essa confiança, né, que muitas vezes aqui no dia a dia, no bonitinho, ai, vamos no shopping, vamos assistir um filmezinho no cinema, você não consegue testar essas Pô, às vezes características até dá, cara. Tem gente que inventa problema aí que também. inventa problema, né? Mas eu acho que todo mundo fala, cara, viagem é um teste muito bom pra Uhum. amizade e pra relacionamento amoroso. Sim. Que ali você tem que se dar bem com a pessoa, tem que resolver problemas, né? Se você já tem problema aqui só pra ir no cinema, imagina numa viagem, Pois é. né? Bom nem inventar uma viagem ou uma trilha. Por isso que eu acho que eles foram um pouco, sabe assim, tá num date, você já vai, pô, Pico Paraná. Eu acho que, pô, Mas era o estilo de vida dela. Você tem que entender. Foi isso que ela falou nas entrevistas. Que era o estilo de vida. É uma... é quem ela era. Pois é. Algo nesse sentido, né? Mas... Então, eu acho que é isso, essa questão do... Quando o ego tá mais preocupado em chegar, né, em ter um bom desempenho, mostrar para o outro que pode, quando você tá mais preocupado com isso do que com a saúde da pessoa, né, com a sua parceria ali numa trilha ou numa viagem, eu acho isso muito problemático. Isso mostra para você que aquela pessoa, ela não está aberta a se relacionar com você. Porque essa pessoa, fulano tá muito devagar, então eu vou na frente, eu vou abandonar, né? Então eu acho isso muito problemático, assim. Pô, com certeza. Com certeza. Nesse primeiro, eu, pessoalmente, tipo, se por acaso eu tivesse me metido numa situação dessa, no primeiro sinal, cara, ok, pode ir, beleza. Ou tentaria encontrar outra pessoa no caminho, sabe, pra subir com essa outra pessoa. Tipo, cara, tem gente demais no mundo. Tem Exatamente. gente demais no mundo. Pra que você vai se preocupar com uma pessoa completamente maluca, cara? Exato. Se em pouco tempo ela já te tá... Pois é. E assim, o que acontece? Eu me considero tendo, assim, uma boa saúde física. Mas teve uma vez que eu cheguei a passar mal numa trilha. Já aconteceu comigo. E, Gabriel, sabe onde foi? Uma trilha que eu já fiz várias vezes. A trilha da Urca, do Pão de Açúcar. Caramba. E a última vez que eu fui, eu não comi muito bem. Então, a minha pressão baixou de uma forma que eu falei, gente, já tô acostumada a fazer essa trilha várias vezes. Nunca vai dar nada. E no comecinho ali da subida, eu já comecei a passar mal. E eu tava com um grupo. Aham. Então, eu me senti mal. Eu me senti assim, poxa, eu tenho uma boa saúde, gente. Eu malho quase todo dia. Como é que eu vou passar mal aqui? Então, às vezes acontece essas coisas e você não tá esperando. Mas, por sorte, eu tava com um grupo muito legal. 2 meninos ficaram pra trás comigo pra me ajudar a subir, né? Que eu sou muito grata a eles, porque assim, eu nunca tinha passado mal assim numa trilha que eu tivesse precisando de ajuda, ainda mais numa trilha que Caramba. não é muito difícil, né? Mas às vezes acontece, às vezes tem dia que o teu corpo não tá bem. Exato. Aí eles pararam comigo, me deram comida, me deram água. Então, assim, pra mim fez toda a diferença, né? Ter uma pessoa ali, ter pessoas ali que se importavam comigo e que me ajudaram. E no final consegui fazer a trilha, cheguei Legal. lá em cima, né? Mas é muito importante você não deixar a pessoa pra trás. Com certeza. Com certeza. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Olá,
E voltamos com o nosso episódio do Amor Sem Filtros. Eu estou aqui com Gabriel Lanes, estamos falando de aventura, amor, viagens, né? E como a gente viver essas experiências de uma forma boa e saudável. Porque às vezes a gente tá querendo viver uma experiência legal ao lado da pessoa que a gente ama, ou ao lado dos nossos amigos, ao lado da nossa família. E eu vejo que é muito importante, Gabriel, por mais que você queira viver aquela experiência ou fazer, sei lá, uma trilha, você tem que manter ali a confiança, Uhum. né, na sua relação, porque por mais que você tenha um objetivo, né, como até trouxe a questão lá do Everest, de uma moça que ela queria tanto conquistar o cume do Everest, mas ela usava ali os homens, né, que tinham maior capacidade física para poder conquistar, e você via que, poxa, aquela mulher ela não gostava de ninguém, na verdade, Cara, eu né? acho que ela gostava desse contexto, assim, eu acho que ela erotizava esse negócio, ela misturava as coisas ali, Total. e que foi uma coisa meio de fetichismo ali, tipo, caramba, meu irmão, trilha com os guias mais capacitados, vão me relacionar, sei lá, meu irmão. Exatamente. Eu, Cabeça humana é algo, meu irmão, complexo. eu acho Eu acho que era que isso aí, né? Tinha uma coisa erótica nessa situação, entendeu? Tem gente que tem nesses negócios, né, de perigo, assim, tipo, gente, será que é por causa da adrenalina que dá, né? Porque assim, quando você vive aventuras, você vive essas experiências meio extremes, né? Meio aham, extremas, tem essa questão assim da adrenalina que dá, isso. né, no sangue, e a pessoa fica meio que viciado naquela dopamina, né? Naquela adrenalina ou Uhum, dopamina que chega ali e você pode acabar misturando algumas situações. E situações, às vezes, que você nem gosta da pessoa de verdade, mas por você estar ali metido naquela adrenalina, naquela situação como você trouxe, a pessoa pode acabar meio que te usando ali quando você não serve mais, te deixa pra trás. Igual o caso do uhum, Roberto com a menina, né? Foi legal ali no início, mas quando ele passou mal, quando ele precisou de uma ajuda, ela foi. Ela continuou a trilha com os corredores que aham. passaram. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que quando a gente está viajando, a gente está numa trilha, isso também é uma forma de você testar o relacionamento, de você ver se você pode confiar naquela pessoa ou não. Então, pessoal de casa, fique atento com as pessoas que você viaja, com as pessoas que você faz em trilha. E se caso aconteça algum perrengue, alguma situação ruim, veja como essa pessoa vai reagir, que isso vai te dizer muito sobre esse relacionamento. Exato. Eu acho que, mas eu sigo batendo na tecla que antes de fazer uma trilha extrema, faça outros tipos de dates, sabe? Nesses dates, coisas mais simples assim, você já vai conseguir identificar os traços ali, né? É mesmo. Nada de algo assim tão radical e extremista quando você tá conhecendo alguém, né? Então, É, exato. date em trilha você não recomenda, Gabriel. Como é que Não, é isso? eu até recomendo, mas desde que não seja uma trilha tão intensa que tá muito além das suas capacidades físicas, sabe? Se o cara não Uhum. tá acostumado a fazer trilha, ou a menina, por que você vai botar numa situação de risco assim? Concordo plenamente com Sabe? você. Eu acho que foi totalmente desnecessário, assim. Mas, pô, o cara tava com a vontade, irmão. Inabalável, brother. Inabalável, porque como é que pode? Irmão, um negócio sinistro, o cara passando mal, a mulher pisando nele, assim, pisando, né, Ela foi bem joga... grossa com ele. Eu vi muito alguns takes grossa, assim né, dos pô, sendo vídeos. muito agressiva ali, verbalmente, e o cara, brother, igual uma cola nela, tá ligado? É, porra, maluco persistente mesmo, assim, é bom você ser persistente, mas é bom você também entender, tipo assim, cara, será que vale a pena continuar botando tempo, energia, saúde Per- nisso, Perfeito, concordo com né? você. Por isso que eu falo, né, que é um teste, né? Viagem e aventuras é um teste para você conhecer as suas amizades ou aquela pessoa que você vê como um potencial namorado, namorada, né? Ou até a pessoa que você já tá namorando ou Aham. casado ali, né? Você vai ver algumas coisas que talvez numa situação normal Você você não não veria, veria né? também, né? Mas um passo de cada vez, Um né? passo de cada vez. Vai Então, tomar uma cervejinha na Urca, ver um pôr do sol, depois, pô, não sei, um barzinho, um jantar legal, depois uma trilha leve pra Urca, pra Morro da Urca lá, Pedra Bonita. então você recomenda Depois vocês começar pensam em fazer um devagar. amanhecer no Isso. Pico do Papagaio lá na Ilha Grande, tá? Depois, sabe? Uma coisa de cada vez, não precisa... Ah, vamos marcar uma parada? Vamos. Porra, vamos, caraca. Subir o Monte Roraima. Tipo, não. Exato. Mas e assim, se você gostasse de uma menina e ela não fosse tão aventureira assim, você daria uma chance? Como é que é isso? Cara, sim. Eu acho que
se uma pessoa. Um relacionamento é bom quando ele te faz mais feliz do que quando você tá solteiro. Se você tá num relacionamento que não necessariamente vocês combinam em tudo, mas você é mais feliz nesse relacionamento do que estando solteiro, então acho que sim, vale a pena estar com essa pessoa. Dá pra vocês adaptarem, cada um tem a sua individualidade ali. E se isso não conflitar, por exemplo, o fato de você, sei lá, querer acordar cedo pra ir surfar e ela ser tudo bem com isso, pô, tudo bem, vai lá fazer seu surf, pô, vou acordar aqui 10 horas, 9h30 no meu domingo e tal, tá ok. Depois a gente volta e faz alguma coisa junto. Se isso for ok, o problema é a pessoa não quer ir, mas ao mesmo tempo depois ela fica te perturbando, querendo te evitar que você faça alguma coisa que você gosta, que você sabe que é bom pra você, sabe? Aí realmente fica conflitante, não acho legal. Mas se você é de boa, sabe? Você respeita isso na pessoa, entende esse lado dela, e vocês conseguem chegar ali num denominador comum, no qual você não abre mão da sua individualidade, nem das coisas que você gosta de fazer, eu acho que, pô, super dá pra dar certo, assim, sabe? Acho que não precisa ser tudo exatamente igual, até porque eu acho que isso nem é possível, né? Tu já conheceu alguém assim, tipo, bate tudo é igual? Eu acho que tem que ter um meio termo, né? Como você falou, não dá pra gente ter tudo igual. Eu acho também que a pessoa tem que respeitar aquilo ali, mas eu também acho que tem que ter um mínimo ali aceitável. Por exemplo, se a pessoa, como você falou, né? Se é muito conflitante ou se é muito oposto o estilo de vida, eu acho que também atrapalha. Por exemplo, você gosta de acordar cedo pra surfar e, né, você dá as suas Uhum, aulas na One Carioca Day. Não que a sua namorada tenha que ir sempre com você acordar no mesmo horário e pro surf, concordo uhum, plenamente com você. Mas se a pessoa for completamente avessa a isso também, a esse estilo de vida, eu acho complicado. Se for uma pessoa assim que não curte a natureza, não curte uma trilha, às vezes a pessoa não vai fazer o pico lá das galáxias, que 10, 20 mil quilômetros, uhum, mas a pessoa gosta ali, curte, né? Tem um meio termo, vocês têm alguns dias para fazer esse programinha de vocês. aham, Eu acho que é importante também curtir as mesmas coisas, mas também não exigir que a pessoa faça tudo com você toda isso, hora. Porque eu vejo assim, cara, eu gosto muito de natureza. uhum, De vez em quando eu gosto de fazer uma trilha. Eu não faço trilhas muito difíceis e tal. Mas, poxa, eu gostaria, né, de estar com meu namorado e, pô, amor, vamos, sei lá, sábado ou domingo de manhã acordar cedo pra fazer uma um trilha. programa Eu super legal. detestaria ter um homem que não gosta de fazer nada, nenhuma atividade física. E que ele não gostasse de curtir esses programas comigo. Não precise sempre, não, mas Aham. assim, eu acho legal ter ali um meio termo. Você define isso, né? Você define, tipo assim, ok, esse relacionamento faz, essa pessoa faz sentido pra mim, essa não faz, realmente é muito conflitante. Aí você. Nosso tempo aqui é limitado, né? Então você tem que ver Exato. onde você vai botar energia, tentar botar sua energia, seu tempo nos lugares certos. Exato. Porque imagina quantos lugares bonitos que você foi que você gostaria de compartilhar com a pessoa que você ama. Aí a pessoa às vezes não gosta de fazer o negócio lá, né? Claro, dentro do limite ali, né? Sim. Mas aí, poxa, imagina, fulana nunca vai viajar comigo, ou fulana nunca fez uma trilha comigo, Aham. ou um negocinho de surf, pelo menos tentar, ela não tem que virar Sim. uma surfista profissional, né? Mas quando a pessoa completamente avessa aquele estilo de vida, eu acho que, como você falou, pode entrar em conflitos também, Sim. né? É. Realmente, pensando bem, se eu não conseguiria namorar uma pessoa que, tipo assim, um rolê é, tipo, ficar indo pra festa toda hora. Eu me amarro na noite também, não Isso. me leve a mal. Gosto muito. Mas, pô, eu prefiro o dia, sabe? E por conta do meu trabalho, do meu estilo de vida, também eu gasto, pô, muito do meu dia ele é vivido enquanto tá sol. É, então à noite, ainda mais, pô, depois dos 30, né, você fica com sono, fica com sono rápido. Então, realmente eu não ia conseguir ter esse pique, assim, de festa, bebida pra caramba, tipo, todo final de semana. Já foi, Já sabe? foi. Já foi essa fase. Então você acha assim que aventureiro tem que namorar com aventureira? Não gosto de botar muitas regras assim, não, mas eu acho que facilita, né? Facilita. Quando Facilita. vocês têm mais pontos em comum ali, é mais fácil. Mas eu acho que sempre dá pra. Dependendo ali, se não for uma coisa tão extrema, dá pra ajustar, É, sabe? eu também acho. Eu Desde que a acho pessoa. ajustável. É, às vezes a pessoa ela não é tão aventureira quanto você, mas ela curte alguns programas assim de natureza E e tá tal. ótimo. Tá, E tá é bom, isso. dá pra vocês Tem fazerem coisas ali leveza? em comum, Tem né? leveza no relacionamento? A Exato, grande pergunta é essa: tem leveza? Se tem, pô, que bom. Se tá no relacionamento, não é pra você ficar, pô, se estressando toda hora, exato. sabe? E das experiências assim que você oferece,
né? Tem alguma experiência, assim, que você recebe mais casais do que outras, assim? Ou outras, essa aqui vai mais grupo de amigos. Ou, assim, você recebe muitos casais, assim, que gostam de aventura, que gostam de curtir, assim, o Rio de Janeiro, trilhas, famílias também, né? Sim, inclusive já teve pedido de namoro, pedido de casamento durante os Olha, passeios. que legal. Bem legal, assim, mas não existe algo, uma experiência preferida, vai muito do interesse da pessoa. Tem gente que prefere fazer aula de surf com parceiro, tem gente que prefere fazer uma trilha mais leve, tem gente que prefere fazer uma trilha mais pesada. Varia muito. Varia de fato muito, assim, não existe meio que uma regra, não. Tem gente que gosta de fazer o Favela Tour com. Que a gente tá com essa experiência no catálogo também, né? Que os gringos se amarram, cara, se amarram. E não é isso, sabe? Não tem algo assim, tipo, essa experiência dos casais, não. Entendi. Então é bem É variado, bem, né? bem diverso, bem diverso. Então a natureza e as trilhas são ecléticas, servem para todos os grupos, Todos os gostos. famílias, amigos, casais. Carol, a gente tem desde de uma trilha bem mais leve, né? Que é, por exemplo, a trilha da Cachoeira dos Primatas, que é muito legal ali, é uma trilha mais rápida, então é perfeito para combinar com outros atrativos do dia. Até uma Pedra Bonita, que a gente vai para Pedra Bonita, depois vai para Cascata Tuné, que é a maior cachoeira do Parque Nacional da Tijuca. A gente depois visita uma gruta no meio da floresta. Até trilhas mais pesadas mesmo, assim como a Pedra da Gávea, né? Que é a trilha mais intensa que a gente tem. E a gente faz uma anamnese ali, conversa com a pessoa para entender os objetivos dela, o histórico dela também. Se a pessoa tiver medo de altura, não tiver uma experiência prévia com trilhas, a gente não recomenda, obviamente, fazer a Gávea. Tá com criança pequena, a gente evita, por mais que vá com guia, a gente tem todo o equipamento de segurança, sabe? Acaba sendo mais perrengue. A gente faz isso com as aulas de surf também. Às vezes as pessoas marcam a aula de surf, só que no dia que ela marcou, cara, o mar tá grande, sabe? Tá perigoso. Então a gente tenta, pô, ajustar o calendário dela ali pra encaixar num dia com as melhores condições de acordo com o nível de surf da pessoa. Porque, beleza, a pessoa pode até ir fazer, mas vai ser uma experiência ruim. E a gente não quer isso. A gente quer que a pessoa, pô, volte para casa com boas memórias, boas vivências, grandes fotos, registros mentais e fotográficos ali incríveis que vão perdurar aí por anos. É isso que a gente quer. Então, a gente Perfeito. tenta evitar ao máximo, tipo, não encaixar as coisas no lugar errado, entendeu? Vamos para mais um intervalo e voltamos já. E voltamos com o nosso episódio do Amor Sem Filtros. Estou aqui com o Gabriel Lanes e a gente está falando dessas viagens, dessas experiências e aventuras. E, Gabriel, fiquei curiosa com o que você falou do pedido de casamento que teve, o que, numa trilha? Conta pra mim, como é que foi isso? Isso, foi na trilha Foi o passeio que a gente faz na Pedra Bonita e Floresta da Tijuca. Certo. E o rapaz, né, tinha me mandado o interesse dele, o desejo dele de fazer isso. Então, antes da gente fazer a trilha, a gente criou um código que ia fazer assim com a mão para eu já estar atento e já começar a filmar, entendeu? O pedido. E foi um casal muito fofo, né? Era um rapaz americano, uma menina brasileira, mas que estava morando lá nos Estados Unidos. E quando fez o sinal, o dia tava incrível, né? Aquele dia de céu azul, água clara. Então lá em cima da Pedra Bonita tava um espetáculo. Ah, ele fez. Chegou lá em cima, eles Lá em pegaram no cima, pico lá da Pedra Bonita. fez o sinal. Eu escolhi um lugar assim, eu falei, cara, eu vou tentar levar vocês para um lugar que tenha poucas pessoas ali dentro, na Certo. Pedra Bonita. Aí eu sabia que tinha um lugar ali que era mais de boa, com visual legal. Aí eu falei, fiz assim meio que com o sinal da cabeça, ele respondeu meio assim, e aí, cara, rolou. Ficou bem legal o vídeo. Tem lá no Instagram. Muito fofo. É um Ai, casal muito fofo. que legal. Então dá pra juntar amor e aventura. Ah, Combina. com certeza. Com certeza, com certeza. Ai, que legal. Você participou desse momento, né? Super especial Fiz o do registro. casal. É. Então, um casalzinho de aventureiros, digamos E assim. eu acho que sim. Ai, que legal. E pra você, Gabriel, pra gente finalizar aqui, o que que faz a vida valer a pena? Cara, essa pergunta é muito bonita, né? Mas, assim, o que eu acredito que faz a vida valer a pena é justamente o fato da gente não estar aqui para sempre. Pelo fato dela ter um tempo limitado, faz ela se tornar uma experiência muito mais enriquecedora.
Então, tem até um conceito estoico, né? Chamado memento mori, que é justamente isso. Não, você lembrar da morte, mas não ver isso como uma coisa negativa, e sim como algo que faz valer as pequenas coisas se tornarem preciosas, porque elas nunca vão se repetir. Por exemplo, esse dia que a gente está tendo hoje, ele nunca vai se repetir exatamente igual. Então, é a oportunidade que a gente tem para trazer a atenção para aqui e agora, e você observar o bem-te-vi em cima do coqueiro, se observar as cores do céu, sabe? Você entrar nesse estado de presença e falar, cara, é legal estar vivendo isso aqui, sabe? É legal ter isso. É legal você poder abraçar os seus pais. É legal você, pô, comer alguma coisa gostosa, Uhum. sabe? Coisas. Não precisa ser, porra, peguei um tubaço em São Conrado, caraca, com a pedra da Gávea moldurada, nadei com um tubarão branco na jaula, pô, vi o nascer do sol no topo de uma montanha. Essas coisas marcam muito, mas você também tem que. A vida faz valer a pena pelas pequenas coisas, né? Então, eu acho que é isso aí. Eu também acho. As coisas, às vezes, simples, né? E também as pessoas com as quais você divide aqueles momentos, como você falou, não precisam ser coisas tão grandiosas, às vezes, que a gente acha, ou tá no lugar super luxuoso. Às vezes, você também que trabalha muito com essa experiência, né, de natureza aqui no Rio, a gente vê, caramba, a natureza é tão bonita, é tão simples, é selvagem ao mesmo tempo, te ajuda a se manter no momento presente, né? Eu acho que a gente apreciar o momento, apreciar o presente, faz, né, a vida valer a pena. Eu acho que a natureza ajuda muito nisso, né? Tem até estudos científicos, né, que falam que você ficar em contato com a natureza diminui os seus níveis de cortisol, né, o hormônio do estresse. É muito Uhum. comum na cultura japonesa o banho de floresta, que é justamente isso, você está imerso ali na floresta. E eu adoro estar nesse ambiente, né? Não é à toa que eu criei o trabalho que eu desenvolvo hoje. E eu Uhum. gosto de ver as trilhas como se eu estivesse no museu, só que as obras de arte ali, né, elas desempenham uma função objetiva e em prol do todo. Tudo aquilo ali não é só bonito, ele também tem um porquê de ser. E eu adoro também artes e tudo mais, mas a minha artista favorita, de fato, é a Mãe Natureza. É Assim, a eu mãe acho incrível. natureza. Eu acho incrível mesmo, assim. E que bênção, né? A nossa capacidade humana de poder apreciar e ver a beleza nisso, né? Tipo, Exatamente. Olha, gostei muito da conversa que a gente teve aqui. Foi muito legal você trazer suas experiências, né? A gente também falar sobre coisas que acontecem no mundo, aventuras. Muito obrigada pela sua participação, Gabi. E deixa o arroba aí pro pessoal de casa, fica à vontade. tá bom, obrigado pela oportunidade. Muito honrado de estar aqui. Primeiro podcast que eu participo, pô, nesses 32 anos de existência. O arroba da minha empresa é arroba One Carioca Day. Um dia carioca em inglês, né? E o nome transmite justamente o objetivo, né? O propósito da parada, que é fazer os nossos clientes viverem o Rio não como um turistão, mas como um local, oferecendo experiências outdoor que a galera aqui no Rio gosta de viver. E eu tô começando um projeto novo, tá bem embrionário, que é um Instagram, um TikTok de viagens também, compartilhando algumas dicas, né? E se chama @Lanes, com dois N's, ponto, travel. Lanes Travel. Uau, perfeito. Então vamos acompanhar aí as suas aventuras, os perrengues e as alegrias, É, não é, das viagens. Gabriel, muito obrigada e nos vemos por aí em alguma aventura sua. vambora. Vou estar Ou, nem acompanhando. precisa ser aventura, mas um açaí, uma praia também tá legal É também. É. verdade. Ó, galera, então, se alguém vier para o Rio, acompanha a gente aqui, segue lá o Gabriel, que se quiser viver uma aventura, uma experiência dessa, pode seguir ali e entrar em contato com o One Carioca Day. E esse foi mais um programa do Amor Sem Filtros. Até a próxima!